Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e amigos desses nossos pregadores do reino. Eu quero hoje estar agradecendo a Deus, agora com um novo ciclo, né? Nós fizemos mais um ano de vida, graças ao Pai. E eu quero hoje estar ministrando a teu coração e espero que você esteja gostando dessas nossas reflexões e dê um like, se inscreva também no nosso canal. Sempre vai ter uma opção, ou no início ou no final, uma dica para você estar se inscrevendo no canal da igreja ou no canal também, no meu canal particular, tá bom? Hoje nós queremos fazer uma reflexão sobre o tema Vença a inflexibilidade. Vamos falar novamente? Vença a inflexibilidade. Vamos orar. Pai, eu já quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está agora ligados, ó Deus, nessa transmissão, e pedimos que o teu Espírito venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração, e o que for falado aqui traga transformação de vida e transformação de mentalidade, em nome de Jesus. Amém. O texto sugerido para esta reflexão, vença a inflexibilidade. O que seja inflexibilidade, né? Nós vamos estar falando, mas o texto de hoje se encontra na parábola do bom samaritano. Está em Lucas 10, 25 a 37. O que seja, então, inflexibilidade? O significado disso significa uma pessoa rigorosa, uma pessoa perfeccionista, cheia de regras e também intensamente preocupada com a eficiência e com a aplicação de regras na sua própria vida. É uma pessoa também voltada, como se diz assim, ela acaba se tornando um pouco desumana. O que é isso? São pessoas que às vezes elas pensam mais nelas mesmo do que nas outras pessoas. Ela pensa apenas no bem sobre ela e ela esquece das outras pessoas. Então, uma pessoa inflexível, uma pessoa que ela é regrada e a regra é acima de tudo. Ela não é flexível. Ela é aquela pessoa perfeccionista. Mas aonde a gente encontra isso no texto? Vamos ler então? Abra comigo no livro de Lucas, no seu Evangelho de Lucas, 10, versículo 25 até o 37. Né? Diz assim, que um doutor da lei chegou diante de Jesus e fez uma pergunta para ele. Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim com ele: o que está escrito na lei? Como que se lê? Aí ele falou assim, no versículo 27, ele respondeu que deveria se amar ao Senhor de todo o coração e com toda a tua alma. Ele citou o texto que refere-se ali em Deuteronômio capítulo 6, que é uma regra onde os pais, a família tinha o compromisso dessa transmissão de fé e transmissão de ensino. Então ele cita Deuteronômio capítulo 6 e ele fala: amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento. Olha aí o que diz no versículo 27, ele diz assim: respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus olhou para ele no versículo 28 e disse assim, e disse-lhe: respondestes bem, faz isto e viverás. Mas aí ele não queria ficar só naquilo, para ele não ficar muito por baixo e tentar se justificar, porque ele era um doutor, né? Ele estava ali querendo debater com Jesus, de alguma maneira envergonhar Jesus, mas Jesus, e ele foi e falou assim: então quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Porque geralmente a gente entende próximo como aquela pessoa que está próxima de nós.
um pai, uma mãe, um filho, né? O esposo, a esposa, pessoas que estão próximos, os amigos, que estão próximos de nós. Mais próximo é aquele que precisa de você. E pode não ser um amigo, pode ser alguém que te fez muito mal, alguém que te fez assim uma desfeita muito grande. Quando você precisou dele, ele virou as costas para você, ele te negou ajuda e passado alguns meses ou anos, aquela pessoa bate na tua porta também pedindo ajuda e você pode pagar com a mesma moeda ou você pode vencer o mal com o bem, que é o mais indicado. O melhor mal tapa na cara que você pode dar em alguém é você fazer aquilo que ele não teve coragem de fazer por você, quando você precisou. Porque, gente, na vida, nós sempre vamos precisar um do outro. Então, próximo não é aquele que eu amo. Próximo pode ser um inimigo. Próximo pode ser alguém que eu não gosto, mas vai precisar de mim e eu vou ter que me dispor a estar com aquela pessoa. E então ele disse, quem que é o próximo? Aí Jesus propôs uma parábola que ela foi muito certeira. Jesus, ele ensina, com certeza, todos os seus discípulos estavam perto, todos os seus discípulos estavam próximos ali e com certeza naquela hora ali eles estavam aprendendo como que a gente vai lidar com uma situação como essa. E Jesus simplesmente, ele propôs uma parábola falando que um homem descia de Jerusalém, com certeza deveria ser um judeu. Olha aí o que ele diz aí, no versículo 30. Respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram e deixaram-o meio morto. Ele não estava morto, mas estava meio morto. Um caso que não é incomum. Naquela época de viajantes, muitas pessoas eram assaltadas e às vezes tendo dinheiro, tendo coisas assim para trocar, e eles no meio do caminho, porque era perigoso o caminho, e eles corriam risco de assalto. Então Jesus não citou nada impossível de ocorrer. Versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o ferido, machucado, no caso ali, vendo-o, passou de largo. Então o que a gente encontra na vida desse sacerdote? Ele era inflexível. Ele precisava vencer algo na vida dele chamada inflexibilidade. Por quê? Ele estava mais preocupado com a regra de chegar e de estar aí, né? Mesmo sendo um semelhante dele, mesmo sendo alguém que o texto não diz se ele era um judeu, mas acreditamos ser pelo final da história. Mas ali naquela parábola está querendo dizer que aquele homem ele agiu de uma maneira desumana. Por quê? O papel nosso, independente se eu conheço ou não alguém, eu tenho que demonstrar amor para aquele alguém, eu tenho que parar, eu tenho que ajudar. É natural você ver uma pessoa caída, uma pessoa machucada, você botar lá, né, parar o seu tempo. Mas ele estava tão voltado às regras religiosas, tão preocupado em exercer seu ministério sacerdotal, ou até mesmo atrasado para alguma atividade, que ele não quis se envolver. Poderia ser alguém da família dele, poderia ser alguém conhecido dele, mas a palavra diz que ele não quis se envolver. Ele foi inflexível. A regra falou mais alto e, de uma certa maneira, ele agiu com desumanidade, porque ele foi insensível. Então ele passou de lá. Ninguém estava vendo. Entenda, querido, que tudo que nós estamos fazendo, Deus está observando. E às vezes esses testes da vida, você é um cristão, anda com a Bíblia na mão, prega o Evangelho, quer seguir Jesus, mas você já reparou que muitas coisas vão acontecendo ao nosso redor? São pessoas que chegam para nos pedir algo, são pessoas que chegam, que procuram nossa ajuda. É lógico que hoje nesse mundo é muito complicado
Tem pessoas que elas querem tirar vantagem de você, né? Se fazer de coitado para usar a sua generosidade, a sua bondade e extorquir você. Mas o texto aqui mostra que esse homem, ele realmente tinha passado por algo. Era uma história que alguém tinha passado, ele estava contando, não era algo que tinha acontecido, mas ele estava dando um exemplo de alguém que tinha acontecido. E aquele homem que era religioso, um sacerdote, um chefe, né, um líder, aquele que ligava o povo a Deus, passou de largo porque ele não quis se envolver, porque ele era inflexível. Ele realmente precisava vencer a inflexibilidade, porque ele estava tão perfeccionista, ele estava tão preso às regras, que ele não agiu com amor como deveria agir. Mas aí vamos o outro personagem. De igual modo, versículo 32, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de lá. Então você nota um que era do altar e o outro que era da adoração. O responsável por praticar a adoração era da tribo de Levi, eram os levitas. E ele disse que aquele homem também estava passando ali, ele precisava vencer algo que a gente chama, né? Estou falando direto sobre isso daí, inflexibilidade. Uma pessoa que é perfeccionista, onde as regras elas são superior a qualquer outra coisa. Entenda que nós não podemos, tudo que nos é ensinado vai acontecer. Lembra de Pedro? Pedro estava ali naquele momento do êxtase, no livro de Atos, e de repente um lençol, né, amarrado pelas quatro pontas, desce com animais, répteis, tudo que em termos de animais e algum imundo que era proibido ao judeu. E a voz de Deus disse a ele: levanta, mata e come. E ele: não, de maneira nenhuma eu vou colocar algo imundo na minha boca. Ele falou assim, aí Deus falou com ele: não se chame imundo aquilo que Deus purificou. Por 3 vezes veio aquela visão, mas era o quê? Era Deus quebrando, fazendo de Pedro flexível. Por quê? Porque ele estava muito focado que o evangelho era só para a salvação dos judeus, e Deus já tinha mudado. A ampliação de Deus era levar o evangelho a toda criatura, mas Pedro, ele precisava ser quebrado, ele precisava de entender que a salvação está para todos os povos e não apenas para os judeus. Então Deus ali estava vencendo na vida. Pedro estava, na verdade, Deus estava levando Pedro a vencer a inflexibilidade, onde a regra é acima de tudo, onde é o perfeccionismo, onde aquilo que eu entendo que é o certo não pode sair daquilo que eu entendo que é certo. Então ali Deus quebrou, lá depois na casa de Cornélio ele foi entender, mas isso é um tema para uma outra mensagem. Mas aqui mostra que esse levita e o sacerdote, que também era um líder, né, um da adoração e o outro da devoção, eles passaram de largo. Por quê? De uma certa maneira ele viu aquela pessoa ferida, mas eles não fizeram nada. Eu quero dizer, querido, que a inflexibilidade às vezes deixa a gente muito desumano, deixa a gente muito insensível, entendeu? A gente começa a olhar para nós e não para os outros. Eu não sei qual é o seu reflexo quando você vê na televisão, igual eu vi uma vez uma dona toda preocupada se o neto dela estava naquela boate e de repente ela ligou para casa, alguém ligou para ela: não, está na casa do meu amigo. Ela, graças a Deus, porque ela estava apavorada achando que o neto tinha morrido. Ela não estava preocupada com os outros que morreram, mas com o neto, que se tinha ou não. E ela ficou toda feliz, graças a Deus, louvado seja Deus. Mas e os outros que morreram? Então, às vezes, você se torna assim, você olha para aqueles que você ama e esquece dos outros. Às vezes a gente vê tanta coisa, tanta crueldade acontecendo, como guerra que nós estamos, né? Essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e a gente vê, né, essas coisas acontecendo, e
E a gente fica assim, pessoas que foram dilaceradas, pessoas que morrem. A gente não está tendo guerra, mas não, dobrar os joelhos. Senhor, tem misericórdia daquele povo, tem misericórdia daquela pessoa. Isso, entenda uma coisa, quando eu não posso fazer algo por alguém, eu devo orar. Aprenda essa regra. Quando eu não posso fazer algo, por exemplo, eu não posso fazer algo por uma pessoa em outro país, então eu devo orar por ela. Mas quando está perto de mim, eu não posso passar de largo. Quando é algo que eu posso fazer, que eu posso ajudar, eu tenho que fazer algo em prol. Se eu posso dar um prato de comida, se eu posso dar um cobertor, se eu posso fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa, se tiver no meu alcance e eu sentir que não é uma farsa, que não é um engano, a gente tem que ajudar, né? Aí vamos para o outro personagem, versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Só tem compaixão quem vence a inflexibilidade. Aqui foi interessante porque ele disse assim no versículo 34, e ele, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Olha que coisa linda. Ele estava em viagem. Por que eu digo que eu acredito seriamente que essa pessoa que foi roubada, ela era judia? Por causa, no versículo 30, ele diz que era um homem de Jerusalém. Então, se ele era de Jerusalém, ele era um judeu. E querido, pasme, um samaritano não ajudava um judeu. Havia uma divergência entre samaritanos e judeus. Eles não podiam nem conversar, eles não podiam nem estar no mesmo local. Se viesse, tinha que passar lá. Então, esses 2 anteriores, eles negaram ajuda para alguém da sua própria raça, do seu próprio povo. E aquele samaritano, ele não tinha obrigação nenhuma de ajudar um judeu. Mas ele parou, ele viu que aquele homem estava morrendo e que morreria se ele não parasse. Ele parou a sua viagem, desceu da sua cavalgadora, do seu animal que o carregava, pegou aquele homem, se aproximou dele, cuidou da sua ferida ali no local, colocando azeite e vinho para tirar a inflamação, colocou aquele homem, pegou no colo, colocou ele sobre o cavalo, quer dizer, sujou sua roupa, porque estava em sangue, colocou sobre o cavalo, o animal que carregava, ali não especifica, levou até um local, aqui ele diz que era uma estalagem, cuidou dele ali, né? Passou a noite ele cuidando dele, e quando ele foi seguir viagem no outro dia, ele pagou a estalagem e deu ao dono da estalagem lá dinheiro para cuidar dele. Falou: cuida dele, e o que você gastar mais, quando eu voltar eu pago. Ele investiu dinheiro, o tempo dele, ele não ia parar naquela estalagem, mas parou para cuidar daquela pessoa, porque ela não tinha ninguém, mesmo ela sendo, entende o seguinte, um samaritano cuidando do judeu. Era um samaritano cuidando do judeu. Por que Jesus cita aquilo ali? Porque só por amor, só movido de compaixão, que as barreiras caem. Só quem tem esse sentimento de compaixão consegue entender de amar um inimigo. Porque ali representava amor a um inimigo, ajudar a um inimigo. De repente, se fosse o contrário, se a atitude do levita e do sacerdote fosse para com o samaritano, era-se de entender, mas mesmo assim
mostrava a inflexibilidade. Mas na atitude daquele homem samaritano, que além de parar, deu toda a assistência a um judeu, isso só por amor. Então, próximo não é aquele que eu gosto, nem aquele que é meu amigo. Próximo é aquele que precisa de mim, independente se é meu amigo ou não, se gosto ou não. Jesus perguntou para aquele doutor, versículo 36, qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Versículo 37 foi a resposta do doutor. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Que Deus nos abençoe, que Deus ajude a mim e a você, para que não deixemos passar desapercebido pessoas que precisam da nossa ajuda. Entenda, querido, que recentemente eu recebi um zap, como alguém passando pelo meu filho, pedindo para que eu fizesse a ele um Pix, que ele precisava de algo lá, e era quase R$1.000 de Pix. Eu disse que não tinha, e ele perguntou quanto que eu poderia dar. Eu falei, eu tenho 200. Ele falou assim, então faz um Pix de 200 mil. Eu falei, faço sim, mas você tem que ligar para mim, porque eu quero ver o seu rosto, para ver se é você mesmo, porque pela escrita você não percebe, está falando pai, mas você não sabe, está usando o nome do filho, mas quem que é essa pessoa? E ela falou assim, que não estava conseguindo ligar. Eu falei, pois eu não vou te fazer Pix se você não ligar para mim, eu quero ter certeza se é você mesmo, porque você consegue até imitar alguém na escrita, até a fala, mas você não consegue imitar o rosto do outro, né? Então, a gente tem que estar atento. Não ajudei, não fiz nada, porque sabia que era um engano. Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado nesse tempo. E às vezes eu já vi casos de pessoas que receberam no celular, pegaram aquela pessoa na rua, depois a pessoa assassinou aquela pessoa que ajudou. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Você tem que ter, eu e você, nós temos que ter um coração sensível para saber realmente deixar Deus mover. Porque aonde eu quero chegar nisso? Quando Jesus chegou num vale de pessoas que estavam todo enfermas, e tinha um homem com 38 anos lá no tanque de Betesda esperando alguém ajudá-lo, Jesus não curou todos, só curou aquele homem. Então, por que ele não curou todos? Porque às vezes a gente tem que saber quem que é que a gente deve ajudar. Então, deixo aqui, que a gente seja tomado por um sentimento de compaixão, que a gente seja tomado por um sentimento de misericórdia e que a gente consiga vencer a inflexibilidade, que nos leva a ser desumano e insensível. Que Deus abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, faz com que o nosso coração seja um coração perdoador, um coração que realmente saiba amar. E nos ensina, Deus. E também, ó Deus, cria em nós um sentimento, um discernimento para quem nós devemos ajudar ou não. Tem pessoas, meu Deus, que apenas querem se aproveitar, mas tem pessoas que realmente estão precisando. Que o Senhor venha colocar no nosso coração a quem nós devemos abençoar. E que, ó Deus, o nosso coração, nós possamos vencer no dia a dia esse sentimento, essa atitude de inflexibilidade. Em nome de Jesus. Amém. Então lembre-se, vença a inflexibilidade. Que Deus abençoe você.